Bom, eu acho que deu tempo de vocês tomarem um café, né? Para alguns aí almoçar. Vou dar só mais um minutinho para entrar mais alguém, mas eu acho que não, nem sei se vai gastar, porque já seremos quase mais um agora, seremos 19, 20. Acho que já vai ter entrado todo mundo. Professor, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Você fala tirar o print depois, esse negócio da presença aí que você falou. Tirar o print de aqui, mais ou menos, aí, para mandar para Não, você. eu que vou tirar o print. Ah, tá. Não, beleza. Eu Tranquilo. vou abrir aqui a tela, a parte que fica os participantes, né? Aí eu tiro o print, guardo para mim, e aí na próxima aula eu vou lá na folha e dou presença para vocês. É basicamente isso. A Isabel perguntou aqui, Guilherme, tira uma dúvida. Do exercício na questão 1, é só colocar a representação de giga, G, 10 elevado a 9? Basicamente isso. Porque são os múltiplos e submúltiplos, né? Então, é só fazer isso mesmo, é só colocar na frente. Gostou, né? Questão fácil de fazer. Eu falei com vocês, tinha questão que vocês não vão gastar uma linha. Bom, então vamos lá. Nós somos 18. Daqui a pouquinho eu tiro o print mas aí eu aviso que se vocês souberem de alguém que estava na aula e não está no momento, aí vocês me falam que eu anoto o nome por a parte.
Alguém me chamou? Sim. Eu, Fúvia. Oi, Fúvia. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava conversando com a Mariana aqui sobre o exercício. Aí eu queria perguntar se Na parte de mistura, para falar sobre mistura comum, nós precisamos falar sobre a eutética e eutrófica. na parte da mistura, para falar sobre... Mistura eutética e eutrófica. Você quer que aprofunda na eutética e na azeotrópica? Não, aquela definição que está no nosso PDF tá bom. Tá bom? Tá? Ok. Beleza. Vamos voltar para o nosso famoso isótopo. Depois eu quero comentar o porquê que a gente está estudando isótopo, isóbaro e isótono. É legal de estudar. Deixa eu só... Bom, vou começar de novo do isótopo, que aí a gente faz uma leitura de novo para contextualizar e aí eu tento explicar de outro jeito. Os isótopos são denominados os isótopos, né? Os nuclídeos ou elementos, que são sinônimos, nuclídeo e elemento são sinônimos, tá? Basicamente. Os nuclídeos em que são denominados isótopos os nuclídeos com o mesmo número de prótons, Z, né? Ou seja, a gente está falando de um elemento só. Nem no nosso exemplo, é sempre o hidrogênio, sempre. Mas diferentes números de nêutrons. Se eu tenho um elemento que tem a mesma quantidade de prótons, mas a quantidade de nêutrons é diferente, vocês concordam comigo que a massa vai mudar? E aí? Eu fiquei meio na dúvida aqui. Não entendi direito. Deixa eu voltar aqui numa imagem que a gente... vamos lá. Nós temos um elemento, o hidrogênio. Ele tem o mesmo número de... Deixa eu pegar o foco aqui, para facilitar a nossa vida. Ele tem o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons. Você concorda comigo que se você pegar um hidrogênio, ele tem prótons 1, nêutron 0. Então, a massa dele é 1. Se você pega outro hidrogênio, prótons 1 e nêutrons 1, logo a massa dele vai ser 2? Concorda comigo? Concordo. Então, agora você concorda que eu tenho dois elementos, os dois têm o mesmo número de prótons, porque são dois hidrogênios, mas o número de nêutrons é diferente, um é 0 e outro é 1, consequentemente a massa muda. Conseguiu pegar agora? Sim, consegui. Certeza? Aham. Beleza. Alguém ficou com dúvida? Eu fiquei. Eu queria que você voltasse aí, que eu buguei aqui. Tá. Desculpa. Quando a gente fala do isótopo, vou mostrar o exemplo do hidrogênio aqui, ó. O hidrogênio com massa 1, ele é chamado de prótio. O hidrogênio com massa 2 é deutério. E o hidrogênio com massa 3 é o trítio. Então, eu vou falar hidrogênio 1, 2 e 3, para a gente entender. Pode ser? Pode. Beleza. Tranquilo. Ok, sim. Quando a gente pega o primeiro hidrogênio, ele tem massa 1. Por que ele tem massa 1? Porque o número de prótons dele é 1 e o número de nêutrons dele é 0. Beleza? Ok. Ok. O hidrogênio 2, ele tem massa 2, porque ele tem número de prótons 1 e nêutrons 1. Ok? Ok. Então, por definição, isótopos, elementos com o mesmo número de prótons,
Por que tem o mesmo número de prótons? Porque são 2 hidrogênios. Não deixou de ser hidrogênio, mas apresentam números de nêutrons diferentes. Um tem um nêutron, o hidrogênio 1 não tem nêutron, o hidrogênio 2 tem um nêutron e o hidrogênio 3 tem 2 nêutrons. Consequentemente, a massa é diferente. Conseguiu pegar agora? Sim, sim. O coração aceitou de verdade? E agora eu entendi. Beleza. Claro, agora. Nossa. Quando eu tive que dar essa matéria a primeira vez, eu usei o exemplo da cadeira. O isótopo, né, é como se fossem cadeiras. Quando você chega lá no grau, você tem uma cadeira verde com encosto nas costas e apoio para o braço e uma cadeira verde. Vocês aí na casa de vocês, quem está assistindo a aula na cozinha, tem uma cadeira lá, sei lá, de plástico, mas não deixa de ser uma cadeira. Quem está assistindo a aula no quarto, tem uma cadeira aí de metal, mas não deixou de ser uma cadeira. Então, eu tenho uma cadeira que é do grau, que vocês conhecem, eu tenho uma cadeira que vocês estão usando aí na cozinha, e tem uma outra cadeira que está aí no quarto de vocês, ou no escritório e tal. Alguma deixou de ser cadeira? Não. Então, é como se o número de prótons das nossas cadeiras fossem o mesmo, porque são todas cadeiras, só que umas mais elaboradas, outras menos, são tudo cadeira. Cadeira, cadeira, cadeira. Mas cada cadeira tem sua característica. No nosso isótopo, a característica é o quê? A quantidade de nêutrons. Um não tem nêutron, o outro pode ter um nêutron, o outro tem 2 nêutrons, que é o caso do hidrogênio. Conseguiram pegar a relação? Então, o que pega a mesma situação é o nêutron. É o nêutron que faz a diferenciação. Isso. Como ele faz a diferenciação, consequentemente a massa muda. Ah, tranquilo. Todo mundo ok com a informação? Coração ok? Beleza. Ok. Além dos isótopos, nós temos outros. Mas por que a gente... eu vou dar um foco maior para o isótopo. Não quer dizer que eu não vá explicar os outros, eu vou. Mas porque esse último parágrafo explica bem. Além dos nuclídeos estáveis, que são aqueles que não emitem radiação, por exemplo, existem os instáveis, que são os radioativos, né? Que são radioativos, denominados de radioisótopos ou radionuclídeos. Isótopos, porque eles são isótopos. Rádio, porque eles são radioativos. Nuclídeos, por causa do nome do elemento, né? Porque é um elemento radioativo, nuclídeo radioativo. Conseguiram perceber esses dois sinônimos aí, que eles querem dizer a mesma coisa, basicamente? Sim. Beleza. Na nossa área da radiologia, a gente vai usar muito o termo radioisótopo, radionuclídeo, porque, por exemplo, o urânio, que a gente sabe que é utilizado, por exemplo, para a bomba, para a usina, ele é um isótopo. O flúor, que a gente vai usar mais para frente na disciplina, ele é um isótopo. Então, os elementos radioativos, muitos deles são isótopos, né? Digamos assim. Então, por isso que a gente tem que entender bem essa relação de isótopo. Porque você, por exemplo, vocês já viram falar de datação de carbono 14? Pega um fóssil antigo e fala, olha, ele tem 50 mil anos, né? Porque a meia-vida, que a gente vai estudar mais para frente, do carbono, se não me engano, é de 5 mil e alguma coisa de anos. Um carbono é radioativo e o outro não. Eles são isótopos. Tudo é carbono, mas um emite radiação e o outro não. Então, é por essa relação que a gente está estudando isso agora, beleza? Bom, nós temos os isóbaros, né? Eliana deu beleza aqui. Isóbaros. Iso, mesmo prefixo de igualdade, que a gente já tinha visto, só que a nossa evidência aqui vai ser o A, né? O A que é relacionado à massa, né? Então, os nuclídeos de elementos diferentes, então percebam, nos isótopos nós tínhamos os mesmos elementos. Por quê? Por causa do número atômico, o número de prótons eram iguais.
Agora não. Nos isóbaros, os nucleidos de elementos diferentes. Então, por exemplo, uma hora vai ser a gente vai comparar o cloro, o enxofre, o potássio, né? Silício, a gente vai variando aí. Potássio não, fósforo, né? O B é fósforo. A gente está trabalhando agora nos isóbaros com elementos diferentes, tá? Os nucleidos de elementos diferentes, mas que possuem a mesma massa atômica, são denominados isóbaros. É o caso do cloro, enxofre, fósforo e silício. Percebam, são elementos diferentes? São. Tem 4 elementos diferentes, mas o número de massa é igual. Pode ser por variáveis, né? O número de prótons com o número de prótons e nêutrons, a somatória deles, cada um individualmente, vai dar a mesma quantidade de massa. Então, eles têm em comum o valor de massa, né? É como se a gente chegasse numa cozinha e falasse, olha, aqui tem uma geladeira, aqui tem um fogão, aqui tem uma mesa. São constituintes de um lugar em comum. Que lugar em comum? A massa, né? A massa é igual. Eu não estou falando que o peso da geladeira, do fogão e da mesa é a mesma coisa. Só quero que vocês percebam da característica em comum. A geladeira, o fogão e a mesa de cozinha, eles são da onde? Da cozinha. É um lugar comum de ser. De onde? Da cozinha. Então, onde vocês chegam? A mesa de cozinha da cozinha, geladeira e fogão é da cozinha. Então, a cozinha é o algo em comum. No nosso isóbaro, a massa vai ser algo em comum. Os elementos são diferentes, tal qual a geladeira, o fogão e a mesa, mas a massa é igual. A massa atômica é igual. A somatória de prótons e nêutrons vai ser igual. Conseguiram pegar? Ou ficou em dúvida? O coração não aceitou? Como é que estão as coisas aí? No isótopos, só é utilizado hidrogênio? Não, tem outros. Ah, tá. Carbono, urânio, flúor, tungstênio. Ah, pensei que Não, era só o tungstênio hidrogênio. não. Tungstênio não. Acho que falei bobeira. Mas carbono, flúor, hidrogênio, urânio, tudo. Então, Mas a eles galera. têm muitos, mas eles compartilham alguns, não compartilham? Tem alguns que têm os mesmos, não tem os mesmos componentes químicos? Você está falando dos isótopos ou dos isóbaros? Todos eles também compartilham os mesmos em alguns ou cada um tem o seu? Você fala todos eles, os isótopos, isóbaros Sim, e todos eles têm isótopos? hidrogênio, todos eles têm carbono, todos eles têm assim, ou um ou outro tem um menos do que o outro? Ah, você fala dentro das classificações? Sim. Ah, eu teria que saber quais os elementos se enquadram nas classificações e somar Sim. quantos que dariam. Aí de Entendi. cabeça eu não sei. Por exemplo, tem Não, tranquilo. 70 isótopos, 40 Sim. isóbaros, e aí de cabeça eu não Não, sei. sim. Tranquilo. E nós temos os isótonos, né? Até agora, a gente viu isótopos de prótons, né? Número atômico. Isóbaros com a relação com ar, né? Massa. Quem que faltou? Nêutrons, né? Que são os isótonos, né? Iso, prefixo de igualdade, tonos, nos, né? O N de nêutrons. Os nucleidos, né, que possuem o mesmo número de nêutrons são denominados isótonos, como, por exemplo, cloro, enxofre, fósforo e silício de novo. Com o número de o número de prótons, né, em 16. Percebam, novamente a gente está falando de elementos diferentes, não são iguais porque não são números iguais de prótons, são números iguais de nêutrons. E a massa vai ser diferente, né? Por quê? Qual que é a semelhança deles? O número de nêutrons, só isso. Então, não estou falando de elementos iguais, igual eu falava do hidrogênio, porque não é relação a prótons, e sim a nêutrons. E a relação de nêutrons deles são iguais, que é a relação de 16. Todos eles têm 16 nêutrons no núcleo. É essa a classificação. Conseguiram pegar?
Sim? Não? O coração não aceitou. Eu vi um sim aqui. Repito. Quando a gente fala dos isótonos, igual a gente fala dos isóbaros, a gente está falando de elementos diferentes. Por que eles são diferentes? Porque o número de prótons é diferente. Então, são elementos diferentes. Porque no isóbaro, o que tem em comum é a massa, e o que tem no isótono em comum é o número de nêutrons. Então, no isótono, como eu tenho em comum o número de nêutrons, o resto pode divergir, o resto pode ser diferente, e deve ser diferente. Então, nos isótonos, como é que você sabe que um elemento é isótono do outro? Porque eles têm algo em comum. O que é esse algo em comum? Número de nêutrons. Então, o cloro ele tem 16 nêutrons no núcleo dele. O enxofre ele tem 16 nêutrons no núcleo dele. O fósforo, que é o P, tem 16 nêutrons no núcleo. O silício, que é o 30, 16 nêutrons no núcleo. Então, se vocês observarem em algum momento da vida, olha, tem alguns elementos químicos aqui, e vocês fizerem aquela sominha, né, do A igual a Z mais N, que a gente viu aqui, e perceberem que todos eles têm um número de nêutrons igual, coincidente, né, ou iguais, vocês estão trabalhando com materiais isótonos, né, elementos isótonos. Conseguiu pegar agora, Antônio? Beleza. Então, aqui que a gente vai ter uma tabela que resume bem o que a gente trabalhou na aula hoje. Podem desconsiderar a relação de elétrons aqui, que a gente não vai entrar nesse ponto. Vocês vão considerar massa, prótons e nêutrons aqui. Oi? Tá no armário. Nós vamos considerar massa, prótons e nêutrons. Qual que é a ideia? Os isóbaros têm massa igual, mas prótons e nêutrons diferentes, que foi o que a gente viu. Os isótopos têm massa diferente, mas têm número de prótons iguais, que foi o que a gente viu. E, consequentemente, se ele tem massa diferente e ele tem número de prótons iguais, o número de nêutrons vai ser diferente, né? E nós temos os isótopos que nós vimos agora, que têm massa diferentes, prótons diferentes, mas nêutrons iguais. Essa é só uma tabelinha que resume os nossos textos, né, que nós vimos antes. Algum comentário? Foi essa questão aí que eu tinha falado aquela hora. Que, por exemplo, ele tem, por exemplo, o A, qual que é o A mesmo? Isóbaro. Massa. O isóbaro, ele tem massa igual, o outro já tem massa diferente. Essa que foi a questão que eu falei aquela hora. Entendi. Que nem todos vão ter a mesma, igual ou diferente. Cada um tem o... Cada um é cada um. Isso. Exatamente. Eu acho que a tabelinha resume bem, né, para a gente. Mais algum comentário, alguma pergunta? Como é que vocês estão aí? Alguma dúvida? Vocês estão conseguindo ouvir minha sobrinha gritar aqui no fundo, gente? Só para eu saber. Sim. Beleza, eu vou... Tranquilo, normal. Vou pedir para tomar um pouco mais de cuidado com ela ali, para não atrapalhar a gente aqui. Eu vim mexer com o computador para mexer com a aula hoje mais cedo. Ela estava sentada aqui, ela tem 2 anos. Tipo, me imitando. Eu falei, agora pronto, perdi o computador. Já era. Perdi minha mesa, perdi meu computador, perdi. Pois, Isabel, se juntar ela com o Gustavo, a casa vai cair, exatamente. Deixa eu tirar um print aqui de quem está na aula. Vou tirar alguns, né, porque são muitas pessoas. E aí para eu salvar aqui. Como se fosse tipo a nossa chamada agora.
Meu primeiro print vai até o Maurício. E agora, meu segundo print. Do Maurício para baixo. Natália até Vinícius. Bom, chamada feita. Deixa eu continuar aqui com vocês. Eu acho que vai ter um vídeo agora. Eu estou dando aula de casa. Como vocês comentaram que não iria, eu fiquei em casa. Apesar desse fundo aqui, né, do quadro, da parede, eu estou dando aula de casa. Esse é só um fundo para vocês não verem minha parede branca aqui, ou se alguém passar, alguma coisa. Se minha sobrinha passar correndo aqui, alguma coisa. Eu me dentro da sala agora, eu tô me sentindo dentro da sala. Pois é. Ó, eu achei, tô assim, mas o professor falou que era pra gente falar que não ia, pra ele não pescar. Eu não falei isso não, hein? Tô assim, Eu não que falei isso, isso não. velho? E ele foi lá sozinho. Eu não falei isso não, Fê. Olha, Não, falou não. Ele tá contando mentira. ai. Vocês me dão um taquicardia aqui de leve. Ai, tá brincando. O Antônio falou da aula de casa, a Daniele falou que jurava que estava no grau, pensei a mesma coisa. A Jennifer tá rindo. De praxe, né? A Jennifer ri, quieta. Só ficar sem máscara. Não, só de ficar sem máscara é ótimo, né? Nossa, é maravilhoso. E tô em casa, eu posso dar aula sem máscara, né? Porque tô em casa. Eu acho que é isso. Eu ia comentar outra coisa. Quase, um professor precisou, né? Por um instante que eu desse aula para ele de manhã. Aí, quase que eu fui pro grau. Se eu tivesse ido pro grau da aula de manhã, não ia dar tempo de eu chegar em casa. Aí eu ia dar aula de lá mesmo. Da sala mesmo. E depois viria embora normal. Mas aí, quando ele soube que eu não iria à tarde, né, e aí ele arrumou um outro jeito lá. Tá. Mas mais um pouquinho assim, eu teria ido pro grau da mesma maneira. Bom, é o vídeo de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Nosso próximo vídeo. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Eu queria tirar uma dúvida. Eu não sei se quando eu estou compartilhando um vídeo, se eu mutar o meu microfone, se cancela, né, o áudio de vocês. Eu acho que não, porque não faz sentido. Mas eu vou testar isso, se vocês não se importarem, que aí eu posso desligar meu microfone e aí, se der algum barulho aqui em casa, não atrapalha o vídeo de vocês. Deixa eu colocar aqui no vídeo, compartilhar com o som. Vou mutar meu microfone. Vou montar meu microfone aqui e aí depois eu volto e pergunto do áudio. Fala galerinha, beleza? Hoje mais uma aula para vocês sobre um assunto bem interessante, sobre as semelhanças atômicas, os isótopos, Bom, primeira coisa, vocês ouviram o áudio normal do cara? A abertura do vídeo, o rapaz falando? Sim. Ouvi sim. Tá certinho, tá bonzinho. Ah, que legal. Não sabia que dava, se eu mutasse, não interferiria. Legal. Provavelmente ficou melhor, porque aí qualquer coisa, barulho que eu fizer aqui, não tira a atenção de vocês. O volume tá ok? Tá ótimo. Beleza. Então, Tranquilo. vou voltar aqui. Tá bom. E aí, daqui a pouquinho, a gente Sobre um assunto retoma a nossa beleza? conversa. Vou compartilhar aqui. Hoje mais uma aula para vocês sobre um assunto bem interessante, sobre as semelhanças atômicas, os isótopos, os isótonos, os isóbaros e vou falar também dos isoeletrônicos.
Não se esquece, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo e já ativa as notificações para você ficar ligado em todas as aulas que for saindo aqui. Beleza? Então pega o seu material que a aula já vai começar. Bom, galera, a aula de hoje é sobre semelhanças atômicas. Hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos que trabalham com relações entre átomos. Então hoje nós vamos falar sobre os isótopos, os isótonos, os isóbaros e os isoeletrônicos. Eu coloquei de bandeja aí para trabalhar com vocês. Eu gosto de dividir a palavra para falar conceitualmente de uma maneira bem simples, para ficar fácil para vocês. O que são átomos que são isótopos? Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. O que são átomos que são isótonos? São átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. O que são átomos que são isóbaros? Isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa. E o que são átomos isoeletrônicos? São átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Tudo bem? Então, basicamente, a ideia de semelhança atômica é isso. Aí, para ficar fácil, coloquei um macete aqui para vocês. Olha só, coloquei aqui todos os nominhos para vocês. Então, aqui nós temos isótonos, isótopos, aqui do outro lado, ó, isóbaros e isoeletrônicos. Você viu que eu sublinhei a palavra iso? Iso, pessoal, quer dizer mesmo, igual. E aí, olha que louco. Isótono, sublinha o N. N na formulazinha significa o quê? Número de nêutrons. Então, mesmo número de nêutrons. Fica fácil, né? Aqui, ó, isótopos. Iso igual e o P. P de quê? De prótons. Então, mesmo número de prótons. Aí nós temos também os isóbaros. Isóbaros, olha lá, iso igual. E A é o quê? Massa. Tá aqui, ó. A é a massa. Então, mesmo número de massa. E nós temos também os isoeletrônicos. Esse é fácil. Mesmo número de quê? De elétrons. Então, semelhança atômica vai trabalhar com essas relações. Não se esqueça disso. Apareceu essa palavrinha, chegou para fazer a prova, já escreve e já vai sublinhando. Sublinha o P, sublinha o A, sublinha o N e sublinha o elétron. Porque aí você não vai ter problema. Você sabe que isótopo, mesmo número de prótons. Isótono, mesmo número de nêutrons. Isóbaro, mesmo número de massa. E isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Mas peraí, tá fácil demais falando, né? Vamos pegar um exercício para a gente ter uma noção de como é que isso aparece, para a gente aplicar esse conceito e a gente conseguir resolver esses problemas. Tudo bem? Gente, sumiu, hein? Ah, voltou? Beleza, vou voltar aqui então. Então bora lá, vamos resolver um exercício. Bom, o exercício que eu trouxe para vocês está falando assim, ó. Produção, joga ele na tela aí e, estudante, vai acompanhando comigo. Um determinado átomo, X, massa 80, possui 40 nêutrons e é isótopo de Y, que tem em sua estrutura 38 nêutrons. Sendo que Y é isóbaro de Z, cujo cátion trivalente tem 35 elétrons. Através dessas informações, determine, respectivamente, o número atômico de X, o número de massa de Y e o número de nêutrons dos isótonos de Z. Vamos lá resolver então? Então se liga, vamos lá, presta atenção aqui. Eu esbocei para vocês aqui um esqueminha para ficar bem fácil, tá? Então eu coloquei o nosso problema aqui em forma de esquema. Vamos lá. Ele diz que X possui massa igual a 80 e número de nêutrons igual a 40. E que esse X é isótopo de Y, sendo que Y ele quer descobrir a massa e sabe que o número de nêutrons é igual a 38. Desculpa, ele quer descobrir o número atômico de X também, né? Outra coisa que ele falou, que Y é isóbaro de Z, tá? E aí ele diz que quer descobrir esse número de nêutrons de Z, sendo que o cátion trivalente de Z tem 35 elétrons, tá? Cátion trivalente, a carga do cátion é igual a 3+. Então, nós vamos começar a nossa resolução. Vamos começar aqui pelo problema com o X. X, pessoal, você tem o número de massa e tem o número de nêutrons. A fórmula não é massa é igual a porra nenhuma. Olha aqui, massa é igual a prótons mais nêutrons. Então presta atenção, eu já tenho dois valores, basta eu descobrir então que número de prótons, que é o Z, é igual a massa, que é 80, menos o número de nêutrons, que é 40. Então esse Z vai ser igual a 40. Já descobri o meu Z aqui, ó, 40. Beleza? Então já resolvi o meu primeiro probleminha aí, que era com o X, tudo bem? Então eu sei que o número atômico de X é igual a 40.
Mas deixa eu te falar. Se esse X é isótopo de Y, quer dizer que o X tem o mesmo número de quê? Prótons. O mesmo número de prótons que Y, ou seja, o mesmo número atômico. Então, peraí, eu vou colocar aqui, ó, que o número atômico dele é igual a 40. Agora ficou fácil demais, porque ele quer descobrir o que desse cara? A massa. Ele quer descobrir a massa desse cara. E massa é igual, a gente colocou aqui, ó, prótons mais nêutrons. Quantos prótons eu tenho? 40. Mais quantos nêutrons eu tenho? 38. Então a massa é igual a 78. Já matei a segunda parte do exercício. Massa aqui, ó, 78. Beleza? Vamos para o último problema. Ele diz que Y é isóbaro de Z. Então, se a massa desse cara é 78, a massa desse também vai ser 78. Ele quer descobrir o número de nêutrons desse cara. Ficou fácil agora. Sabe por quê? Se você possui o número de elétrons do cara quando ele é um cátion trivalente, é possível eu descobrir o número de elétrons dele quando ele é um átomo neutro. E a partir daí descobrir o número de prótons. Porque um átomo neutro possui o número de prótons igual ao número de elétrons. Vou repetir para não ficar rápido demais você sacar. Você tem o número de massa desse cara, quer descobrir o número de nêutrons, e tem a informação que o seu cátion trivalente possui 35 elétrons. Espera aí, cátion trivalente. Se eu conseguir descobrir quantos elétrons esse cara tem quando ele for neutro, que vai ser quanto? 38 elétrons. Isso daqui, eu estou falando do número de elétrons do Z sem carga. Sem carga. Por quê? Se ele perde 3 elétrons, ele fica com 35 e a sua carga é 3 mais. Então, a partir dessa análise, eu pressuponho que o Z neutro tem 38 elétrons. O que é um átomo neutro? Átomo neutro é quando o átomo possui o número de prótons igual ao número de elétrons. Se ele, quando for neutro, tem 38 elétrons, quer dizer então que o seu número atômico vai ser 38. Então agora eu tenho número de massa e número atômico. Consigo descobrir os nêutrons? Consigo, porque massa é igual a prótons mais nêutrons. Então nêutron vai ser igual a massa menos os prótons. Então a massa é igual, a massa não, os nêutrons é igual a massa menos os prótons. Não é isso? Então vai ficar nêutron é igual, qual que é a massa do cara? 78 menos o número atômico, que é 38. Qual que é o número de nêutrons desse cara? 40. Agora você vai lá nas alternativas, ele quer respectivamente o número de prótons de X, o número de massa de Y e o número de nêutrons de Z. Alternativa letra E. 40, 78 e 40. Tranquilo? Só análise conceitual. Montou o esqueminha, fez cálculo simples com essa formulazinha aqui. Beleza? Espero ter ajudado vocês. E aí, galera? O que vocês acharam? Achei bom o vídeo. Bem explicativo. A fórmula dele foi muito... A explicação dele foi muito boa, professor. E o vídeo ele traz boa parte do conteúdo de átomo que a gente viu, né? Eu achei o vídeo bem completo, né? Pega bastante coisa. O professor, Sim. no caso trivalente vai cair? A gente vai estudar sobre isso ainda? Porque para mim é novidade. Assim, Não vejo grandes aplicações para a gente ter que estudar, não. Mas depois, se for o caso de dúvidas, a gente... Sem trivalente, eu fiquei meio em dúvida. Tá, falta um minuto para o Zoom encerrar, então na volta a gente volta falando do trivalente, pode ser? Pode. Então até daqui a pouquinho.